A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez pela Rádio Alvorada, FM 106.3, a Rádio da Família, e também nas plataformas digitais, o YouTube, o Spotify, onde você pode acessar esses conteúdos quando você quiser, a hora que você estiver mais disposto a acompanhar estes conteúdos. Eu sou o Diácono Geraldo Luiz, Diácono Dulo, e nós vamos juntos nesse programa, neste podcast aqui, hoje continuando de certa maneira o que nós tratamos na semana passada. A professora Ângela Pelizer nos conduziu pelos caminhos da felicidade e hoje nós vamos ver como essa felicidade também tem a ver, muito a ver, com o nosso ambiente de trabalho. Então vamos falar um pouco a respeito dessa saúde integral também no nosso ambiente de trabalho. Olá, professora Ângela, é um prazer nós continuarmos nossa conversa. Conversamos semana passada e hoje estamos aqui novamente para falar um pouco desse tema. Como é que é isso? Como é que isso se aplica hoje na realidade do mundo do trabalho, professora? Também cumprimentar a todos que estão nos ouvindo pela rádio, assistindo no YouTube, Spotify, todas as plataformas. E é um prazer novamente conversar com vocês, continuar a nossa conversa da semana passada, porque nós sempre olhamos o ser humano como ser integral, né? Então, um ser integral que tem a sua vida pessoal, a sua vida em família, e agora falando desse ser que está no ambiente de trabalho. Toda a família tem pelo menos uma pessoa que trabalha, né? Então, é muito importante nós entendermos quanto o bem-estar no trabalho é importante para a pessoa que sai do trabalho e vem para a família. Primeiro, porque quando nós falamos em ser integral, nós estamos falando de alguém que sai de casa e leva as preocupações da família para o trabalho. E ali no trabalho ele está com as suas preocupações variadas, inclusive as do trabalho, e aí ele vive, né, passa o dia todo, o seu período, né, dia, noite, cada um aí, né, dentro do seu horário de trabalho, e ele passa ali o seu estresse, os seus pontos altos, as suas alegrias, e vai embora para essa família. Percebe que existe um movimento de uma única pessoa que não deixou os problemas de casa em casa para entrar no trabalho e também não consegue deixar os problemas do trabalho quando entra dentro da sua casa. Então, por que é tão importante pensar nisso aqui? Porque se nós olharmos para os números atuais, Geraldo, nós temos números que nós nunca tivemos no mundo. No Brasil, 2024, só para você ter uma ideia, para a gente começar essa conversa, nós tivemos, pelo INSS, afastamento de mais de 15 dias, mais de 470 mil afastamentos de profissionais, de trabalhadores, só por problemas de transtorno mental, problemas de sofrimento mental. Então, penso que hoje é importantíssimo nós tratarmos desse assunto. É muito prudente, é muito importante estar aqui hoje falando desse assunto, porque essas pessoas, mais de 470 mil, quase 500 mil pessoas no Brasil tiveram que se afastar. Foram pessoas que estiveram em casa e se a depressão aconteceu em função do trabalho, é uma pessoa que está com depressão em casa. Se é um burnout, se é uma síndrome do pânico, essa pessoa está em casa. E essa pessoa, quando nós falamos da importância da família na semana passada, essa pessoa vem para a família e ela precisa ser acolhida. E ela vai trazer para dentro da família, porque nós sabemos que uma pessoa doente na família, ela de certa forma adoece a família toda. A família toda sofre quando há uma pessoa. E imagine, né, uma pessoa quebrou uma perna, há toda uma movimentação na casa. E uma pessoa com depressão?
Quando se quebra uma perna, vou usar essa, né? Teve um acidente, quebrou uma perna. O médico diz, em 40 dias você vai estar andando. E quando uma pessoa está em depressão? Não se tem ideia de quanto tempo. As doenças, os transtornos mentais, os transtornos de ordem emocional, eles são invisíveis. Nós falamos isso na semana passada, né? Existe o termo já, a depressão do riso, que a pessoa está bem, mas no fundo ela não está bem. Então, quanto isso vai trazer consequências para o ambiente de trabalho, para a família e para a vida dessa pessoa, né? Uma pessoa que teve depressão, e eu acredito que muitos dos que estão nos ouvindo já tiveram, sabem o quanto muda a vida, né? O quanto qualquer transtorno, qualquer sofrimento mental muda a vida das pessoas. Não é comum quebrar a perna que depois que curou vai jogar futebol de novo. Ele tem uma consequência mais a longo prazo. Por isso tão importante, e novamente fico muito feliz em estar aqui falando sobre isso. Que bom. Acho que realmente o objetivo desse programa de hoje como você dizia na semana passada, a família, onde nós mostramos o nosso melhor e o nosso pior. Então, nesse novo contexto que nós vamos aprofundar um pouco no próximo bloco, desse novo contexto do cuidado com a saúde emocional no trabalho, a família tem um papel muito importante na compreensão e, ao mesmo tempo, também no discernimento da atitude a ser tomada. Nós vamos para o intervalinho e, na volta, nós vamos falar dessa nova realidade no mundo do trabalho, agora por conta, inclusive, da própria legislação. Nós vamos explorar um pouco os conhecimentos da Ângela a respeito desse assunto. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa podcast A Família Como Vai, e a presença da professora Ângela, que na semana passada falou de felicidade, e hoje, como resultado desses seus estudos sobre felicidade, chegamos então à saúde integral, à saúde emocional no ambiente de trabalho. Você que conhece um pouco da realidade de trabalho sabe que as empresas são obrigadas a ter a CIPA, que é uma comissão que cuida exatamente da prevenção de acidentes, há todo um cuidado com a parte prática, é altura de degrau, é piso, é tipo de sapato que vai utilizar, é toda uma legislação que o Corpo de Bombeiros acompanha. Mas hoje o que está também agora na pauta é a saúde emocional das pessoas que trabalham. Isso tem a ver com NR1 e a professora Ângela vai nos ajudar a entender um pouco isso. Muito bem, Geraldo. Primeiramente, vamos entender o que é NR1, né? O que é NR? NR quer dizer norma regulamentadora. Nós temos no Brasil 38 NRs. Nós não vamos falar das 38, tá, gente? 38 NRs. Por que as NRs acontecem? Por que elas são escritas? As normas regulamentadoras são a regulamentação ligada ao CLT, né? Que então, dentro de toda a legislação trabalhista, há necessidade de portarias que são feitas conforme as necessidades no trabalho, para que regulamente o CLT, né? Que é a legislação trabalhista no Brasil. Então, para a gente entender, quando se fala em NR1, o que é isso? A mudança da NR1, a NR1 é chamada a mãe de todas as normas. Ela vem dizendo como se fossem as disposições gerais. Por isso que se fala tanto em NR1. Na verdade, essa norma regulamentadora, ela trazia até então, dizendo que é obrigação do empregador cuidar da saúde do trabalhador. Só que, quando falava disso, o que o empregador entendia e o que os legisladores entendiam, o que se entendia de maneira geral? Aquilo que você falou. É a escada, é o corrimão, é uma EPI, né, para ter um sapato adequado porque ali é um piso escorregadio, é olhar se tem som muito alto, tem ruído. Então, cuidava-se muito da saúde física do trabalhador.
Em 27 de agosto de 2024, então, já havia em 2022 um novo texto, mas que não ficou muito claro. Em 2024, então, a portaria, né, em 27 de agosto, veio uma portaria dizendo: saúde do trabalhador também inclui as questões psicossociais. Ou seja, gente, não é que houve uma imensa mudança. A única coisa que a NR1 trouxe é um texto mais claro, mais explícito, que saúde integral significa saúde física, saúde social e saúde psicológica. Então, com esse novo texto, como você já disse, as empresas têm que olhar para o gerenciamento da saúde mental. Já se gerencia a saúde física, já se gerencia os perigos, né, os riscos físicos. Nós chamamos de riscos físicos, biológicos e químicos, né? Se você não está aqui, por exemplo, com um gás que pode te trazer problemas à saúde, enfim. Agora também há necessidade de se gerenciar os riscos psicossociais. Percebam que é uma palavra composta por duas raízes: psico, daquilo que é sofrimento, que traz um sofrimento mental, mas que também se refere à questão social, ou seja, está também relacionada aos relacionamentos no trabalho. Então, o que a NR1 diz? Ela está ligada a outra NR que é a 17, que ela diz que os fatores psicossociais são assédio de qualquer natureza dentro da empresa. Então, quanto traz sofrimento mental para um trabalhador que está sendo assediado moralmente, mentalmente, sexualmente dentro da empresa? Muitas vezes o trabalhador só vê que o seu chefe é um chefe tóxico que age de forma inadequada. E isso vai trazendo quanto de ansiedade, né? Quantas pessoas têm a síndrome do Fantástico? Sabe o que é a síndrome do Fantástico? Ouve a música no domingo do Fantástico, já dá dor de estômago, porque no outro dia tem que ir para aquela empresa com aquele chefe que grita, que assedia, né? Então, metas inatingíveis, problemas de relacionamentos tóxicos dentro da empresa, equipe que não colabora, problema de comunicação, má gestão dos processos. Tudo isso foi uma lista de 13 fatores que trazem sofrimento mental para o trabalhador. Este é o ponto fundamental da NR1. É uma mudança até bem pequena. Viu, gente? O texto da NR1 que mudou não é um texto inteiro de páginas. Eles foram incluindo essa expressão. Fatores de riscos psicossociais, que quer dizer aquilo que causa sofrimento mental. É adequado para os dias de hoje? Nós falamos, inclusive, no primeiro bloco, é muito adequado. Nós nunca tivemos um histórico de tantos transtornos mentais no mundo como nós temos agora. Eu falei no bloco passado, mais de 470 mil pessoas afastadas do seu trabalho. Quando eu falo em afastamento de mais de 15 dias, porque isso são os dados do INSS. Mais de 470 mil pessoas. Nós somos o segundo país mais ansioso do mundo, só perdemos para o Irã, né? Nós temos vários... Gente, eu não sei se você já ouviu a expressão, a palavra, né, a doença burnout. Burnout é uma estafa mental que, segundo a Anvisa, né, a partir de 2021 aqui no Brasil está considerada uma doença inerente ao ambiente de trabalho, ela é específica do ambiente de trabalho, uma estafa mental, emocional, que é causada especificamente pelo ambiente de trabalho. O burnout, em 10 anos, teve um aumento de 1000%. 1000% a mais de pessoas que registraram, né, com o CID correto na doença, registraram a doença burnout no trabalho. 1000%.
em 10 anos. Então, nós estamos vivendo uma epidemia de doenças mentais, de transtornos mentais, eu acho que é a palavra mais adequada. E o trabalho é responsável por parte dela, infelizmente. Então, a NR, essa mudança no texto da NR1, vem para dizer para os empresários, isso é uma responsabilidade do empresário, do empregador. Mas não olhe empresários como uma obrigação que vai vir só para tirar o dinheiro, para mais um imposto a ser pago, mais um dinheiro a ser gasto. Olhe o quanto é necessário cuidar dessas pessoas, porque nós cuidamos de pessoas e as pessoas cuidam da empresa. A empresa é feita de pessoas. Então, por isso, a importância dessa mudança do texto da NR1. Acho que esses esclarecimentos são muito importantes, né, para que nós possamos, agora no último bloco, falar a respeito do papel da família, porque é lá que chega toda essa situação e o que dizer, o que fazer, como poder colaborar, como poder enfrentar estas realidades que se apresentam na família. Nós vamos para o intervalinho e já voltamos. Família que reza unida sempre estará. Seguimos com o nosso podcast, programa A Família Como Vai. Chegamos no último bloco, hein, gente? Olha, é muito conteúdo que nós temos aqui. Eu espero que você depois possa ver com muita calma. Você que está acompanhando pelo rádio, depois vai lá no YouTube, pega isso daqui no Spotify e escute novamente com calma, para que você entenda esta nova realidade que está sendo implementada e que é muito importante para a nossa saúde emocional, para que as nossas condições de trabalho realmente sejam as melhores. Professora Ângela, nós vamos agora nesse terceiro bloco, então, abordar essa questão da família, porque como você bem colocou, as questões do trabalho depois acabam estourando lá em casa, com a depressão, com o burnout, com a ansiedade, com uma série de situações que precisam ser administradas ali. E é claro que, acho que são dois aspectos que eu queria que você abordasse. Primeiro, isso que você falou no final do bloco anterior, o empresário entender que cuidar da saúde emocional, criar um ambiente que seja um ambiente saudável de trabalho, é importante até para o próprio bem-estar, para o próprio crescimento da empresa, né? E segundo, acho que a nossa dificuldade na família de lidar com isso, porque a gente vai dizer, não, você tem que resistir, não por conta do sol, não por conta... E nós criamos um monte de coisa. Então, ajuda a gente um pouquinho a como trabalhar essas questões. Tá ótimo, é muito, muito importante pensar nisso mesmo, né? Eu acho que essas duas questões são importantíssimas. Primeiro, né, uma conscientização aos empresários de que não se trata de uma norma para tirar dinheiro da empresa. Na verdade, se nós trouxermos aqui números, vocês vão ver que empresas que cuidam da vida integral, da saúde integral dos trabalhadores, são empresas que têm 300% maior de rendimento. E esse número 300, gente, não saiu da minha cabeça, não. Né? Saíram de pesquisas como a Forbes, a Gallup, são várias pesquisas que trazem 56% a mais de vendas, tem muito mais engajamento. Então, nós temos hoje um problema que é a rotatividade nas empresas. Uma pessoa que chega na empresa e tem sofrimento, muitas vezes ela vai sair dessa empresa. O que segura um trabalhador, um bom trabalhador na empresa hoje não é o salário, não só, mas o quanto ele está bem e ele se desenvolve no trabalho. É uma necessidade inerente ao ser humano. No trabalho, o ambiente de trabalho é um ambiente de desenvolvimento. E às vezes, numa equipe tóxica, um líder assediador, ele não consegue se desenvolver. E aí, como eu falei no bloco anterior, nós cuidamos de pessoas e as pessoas cuidam da empresa. Esse é o papel do líder, esse é o papel do dono da empresa. Cuidar das pessoas que ali trabalham.
Eu sei que tem muitas obrigações, eu sei que hoje o empresário, do pequeno ao maior, ele sofre muito com muitas situações que amarram ali questões legais, questões de impostos. Hoje não está fácil ter uma empresa nesse país, eu sei disso. Mas o meu convite aqui é: olhe por outro lado. Olhe para essa lei que, apesar de ser como força de lei, ela é imposta. Olhe como nós podemos ter um olhar diferenciado, um direcionamento diferenciado para cuidar dessas pessoas. E eu vou colocar aqui, ó, assim como uma visualização de futuro. O empresário que tiver, não só para fazer o checklist e cumprir a lei, realmente olhar para o ambiente de trabalho com esses olhos, daqui 3 anos, 5 anos, vai ver a diferença. Às vezes vai ver a diferença no próprio ano, a diferença de produtividade. Hoje nós não falamos só de absenteísmo, que é esse afastamento por transtornos mentais, mas nós falamos de um presenteísmo, que talvez não esteja nos números. O que é esse presenteísmo? A pessoa está ali, ela está trabalhando, mas ela não consegue produzir o que ela poderia, porque a cabeça está lá, lembrando que aquele chefe, o que ele fez, lembrando que ele não tem controle sobre as suas próprias tarefas, pensando que ele não vai conseguir cumprir a meta que é inatingível, enfim, né? São muitas situações aqui. Né? E a família, professora? Porque acho que está bem colocada essa parte dessa atenção. Mas e na família, onde a pessoa chega, a mãe está ali, a esposa está, o esposo está diante da esposa e todo mundo meio sem saber. Diante disso que está acontecendo agora, abre-se também uma janela, uma luz se coloca diante disso daí? Sim, eu acredito que sim. Primeiro, vamos entender que todo transtorno mental, diferente de outras doenças diagnosticadas fisicamente, é um drama invisível. Eu posso estar falando com você agora, você aqui, sorridente para mim, e eu posso estar falando com alguém que está em processo de depressão. Muitas vezes nós tivemos e ainda temos, né, um estigma, um preconceito em relação às questões de ordem mental, porque não se vê. Então, muitas vezes, nós podemos... é falta de vontade. A pessoa não faz isso por falta de vontade, por falta de resiliência, resiste. Não, você tem que ir, né? Mesmo que, olha, vai lá, você é forte. Não é isso, né? Então, como a família pode ajudar? Como isso pode afetar a família e como a família pode ajudar? Primeiro, afeta a família drasticamente na questão da segurança. Às vezes a pessoa que está doente é o arrimo de família, é ele que sustenta a casa. Às vezes o salário dessa pessoa vai cair muito, porque ela vai receber só aquela assistência do INSS. Mas não é falta de vontade. Quando ele foi diagnosticado, é algo que não depende só da vontade. A depressão, o burnout, qualquer transtorno mental, ele tem uma parte psíquica, mas ele tem uma parte física mesmo, né? De hormônios que tem que ser tratado com medicamentos também, como qualquer outra doença física. E qualquer pessoa, né? Lá no trabalho eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero contribuir. Mas na minha casa, qual que é a função do lar para uma pessoa? É o acolhimento, é o lugar de pertencimento, é o lugar que eu tenho para voltar quando tudo está dando errado fora de casa. Agora já imagina se essa pessoa já está com toda essa problemática, está doente, ele está sofrendo, ele tem a insegurança da questão do salário, chega em casa e não é compreendido. Né? Então o que a família pode fazer? A família primeiro tem que acolher como se fosse uma doença física. Esses dias eu gravei uma live de se uma pessoa chega com câncer em casa, a família toda acolhe. Mas se ela chega com depressão, muitos não entendem. E não estou dizendo que é falta
é má fé da família, é falta de compreensão. Sim. Então, o acolhimento, né, quando uma pessoa pede socorro, é porque ela precisa de socorro mesmo. Então, o acolhimento, o respeito e tornar a casa um ambiente mais agradável vai ajudar nesse processo. É o que a família pode fazer. Tá certo. Obrigado, professora Ângela. Olha, mais uma vez, o tempo passa muito rápido e eu não posso encerrar o programa sem pedir que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, para os que estão acompanhando aí pelas plataformas também. Gente, eu me lembro quando o cinto de segurança se tornou obrigatório, né? Nós reclamamos muito, né? Os nossos pais, as pessoas mais velhas reclamavam muito. E hoje nós olhamos o cinto de segurança como realmente um objeto que é indispensável dentro quando eu vou sair com o carro. Não tem como sair de carro sem o cinto de segurança. Toda lei, quando ela vem na imposição, ela parece ruim. Mas eu creio, e eu estou aqui porque eu creio, que daqui a alguns anos nós vamos falar que bom, que lá em 2026 o vigor da lei começa agora em 26 de maio de 2026. Que bom que em 2026 essa lei começou a ser regulamentada, né? Entrou em vigor. Nós estamos mais saudáveis. Então não olhem, empresários, funcionários, trabalhadores, não olhem para essa lei com maus olhos. Olhem como uma oportunidade de cuidar de algo que até então está sendo negligenciado. Muito obrigado, professora Ângela. Obrigado a você que esteve conosco em mais esse programa, em mais esse podcast. Eu tenho certeza que trouxe muito conhecimento prático para a sua vida e gostou, curtir, compartilhar, difundir isso daqui para que mais pessoas possam acessar esses conteúdos que a Rádio Alvorada disponibiliza, não só na sua programação pela rádio, mas também nas multiplataformas. Fique com Deus e nos vemos na semana que vem. A família como vai.